França e Inglaterra. Aqueles que escolheram ficar na Rússia formariam o primeiro Exército Vermelho Polonês, que no final de julho de 1941 estava se opondo a Varsóvia. Os outros lutariam com grande superioridade na Itália. Mas desde junho de 1940 havia um governo polonês no exílio, em Londres, liderado pelo general Władysław Sikorski. Havia também forças de poloneses livres na Grã-Bretanha, que lutariam na França e na Alemanha durante 1944 e 1945. Sikorski estava determinado a rastrear os poloneses perdidos na Rússia e em dezembro de 1941 foi para Moscou. Enquanto Stalin preparava-se para assinar um tratado de assistência mútua com os poloneses de Londres, negava ter conhecimento do destino dos oficiais poloneses. Então, em abril de 1943, a rádio alemã noticiou que uma sepultura comum, contendo os corpos de 4.500 oficiais poloneses, foi encontrada em Katyn, perto de Smolensk, na Rússia. Os alemães acusaram Moscou dessa atrocidade. Os poloneses de Londres, que tinham suas suspeitas, apoiaram a versão alemã, mas os russos rejeitaram a acusação e incriminaram os alemães. O governo britânico, não desejando ofender seu aliado oriental, apoiou Moscou para a aflição dos poloneses de Londres. Contudo, os alemães chamaram a Cruz Vermelha Internacional para realizar uma autópsia. Isso foi feito e as evidências, tanto da data da morte como do método usado, apontaram os russos como os responsáveis. Eles, entretanto, continuaram a rejeitar a acusação e se mantiveram nessa posição por quase 50 anos, até depois do final da Guerra Fria. Katyn piorou as relações entre os poloneses de Londres e Moscou, que foram ainda mais agravadas pela decisão russa de criar seu próprio governo fantoche polonês. Mais de um ano depois, com os russos fora de Varsóvia, os alemães fizeram um sepultamento digno para as vítimas de Katyn. Dentro da cidade, um exército secreto bem grande, o Exército da Pátria Polonesa, estava a postos. Os poloneses de Londres tinham dito a seus compatriotas que eles poderiam se levantar contra os alemães quando chegasse a hora. Os poloneses de Varsóvia estavam convencidos de que ela havia chegado. Em 31 de julho de 1944, o Exército da Pátria Polonesa em Varsóvia decidiu rebelar-se contra os alemães no dia seguinte. Eles o fizeram mesmo sabendo que em abril de 1943, os judeus no gueto de Varsóvia também tinham se insurgido contra seus opressores e que os alemães os tinham derrotado com grande crueldade. Dessa vez, entretanto, os canhões russos poderiam claramente ser ouvidos do outro lado de Vístula. Assim, a revolta foi antecipada. Os alemães rapidamente levaram reforços para a área de Varsóvia e a luta continuou. Infelizmente para o Exército da Pátria Polonesa, os russos tinham decidido suspender sua grande ofensiva no verão de 1944, nos lugares onde havia perdido a força. Os poloneses assim ficaram por sua própria conta. Os alemães empregavam todas as armas disponíveis, castigando ainda mais a cidade já oprimida. A batalha reinou durante o mês de agosto e entrou em setembro. Os apelos norte-americanos e britânicos aos russos para ajudá-los a lançar suprimentos aos acampamentos poloneses sitiados eram ignorados. Gradativamente, a resistência polonesa era esmagada. Finalmente, os poloneses foram levados para os esgotos da cidade, mas os sobreviventes continuaram a lutar. Em 2 de outubro, o general Tadeusz Bohr-Komorowski, o comandante polonês, foi forçado a se render. No final de novembro de 1943, os três grandes, Churchill, Roosevelt e Stalin,
encontraram-se em Teherã, no Irã, a antiga Pérsia, para uma das maiores conferências estratégicas dos aliados em tempo de guerra. Um acordo provisório foi firmado em que os limites da Polônia pós-guerra deveriam ser desviados para o leste, mas não houve discussão sobre que tipo de governo o país gostaria de ter. Quase um ano mais tarde, pouco depois do final da revolta de Varsóvia, Churchill foi para Moscou encontrar-se com Stalin. Eles concordaram que deveria ser instituído um governo de unidade nacional com poloneses apoiados tanto por Londres como por Moscou, mas não foram adiante por medo de causar cisões na aliança. Com a tensão na Europa Oriental e nos Balcãs, Churchill e Stalin chegaram ao acordo de que a Hungria deveria ter igual influência da Rússia e do Ocidente. A Romênia e a Bulgária estariam na esfera de Moscou, e a Grécia com as potências ocidentais. Eles foram forçados a fazer esse acordo porque sabiam que os alemães estavam começando a se retirar dos Balcãs para evitar serem isolados pelas ofensivas russas mais ao norte. Em dezembro de 1944, quando os alemães deixaram a Grécia, o conflito cresceu entre as duas principais facções da resistência, com os comunistas empenhados em ganhar força. Tropas britânicas atravessaram a Itália apressadamente para acabar com os comunistas na Grécia, e uma intensa luta teve lugar em Atenas e em outros lugares. Stalin, no entanto, não deu nenhum apoio aos comunistas gregos que foram forçados a assinar um armistício em janeiro de 1945. Na Iugoslávia, também havia dois grupos de resistência que não cresceram especificamente durante as conversas de Churchill e Stalin. Os Setniks, baseados na Croácia, apoiavam a monarquia e inicialmente foram amparados pela Grã-Bretanha. Os comunistas eram liderados por Josip Broz, mais conhecido como Tito, que viria a ser o líder partizan que mais se destacaria na guerra. Os Setniks detestavam Tito, que também era sérvio, e no início de 42 ficaram abertamente do lado dos alemães. As potências do eixo, com a ajuda Setnik, começaram uma série de ofensivas contra Tito. Sem nenhuma ajuda externa, exceto o apoio moral russo, Tito e seus companheiros logo foram cercados nas montanhas da Bósnia Ocidental. Ainda assim, a despeito das tremendas dificuldades, Tito conseguira, ao final de 1942, reunir uma força de 150 mil seguidores bem disciplinados. No verão de 1943, a Grã-Bretanha finalmente reconheceu os esforços de Tito e começou a mandar armas e outros suprimentos. Mas na primavera seguinte, os alemães, determinados a acabar com ele de uma vez por todas, armaram uma nova ofensiva contra os partisãs. Tal foi a pressão que Tito foi forçado a deixar o continente e mudar-se para o mar Adriático, para a ilha de Vis, onde os britânicos tinham instituído uma base de forças especiais para apoiá-lo e ao movimento de resistência comunista na Albânia. No outono de 1944, como as ofensivas russas em direção oeste forçaram os alemães a começar a se retirar dos Balcãs, Tito pôde voltar de vez para o continente e atormentar os alemães. Seus esforços evitaram que os alemães mandassem tropas para bloquear os russos. Tito, embora comunista dedicado, queria sobretudo a independência da Iugoslávia depois da guerra. Ele não queria que seu país fosse simplesmente um mero subordinado, nem para a Rússia, nem para as potências ocidentais. Ele então evitou se comprometer com qualquer dos dois. Não obstante, em outubro de 1944, ele estava preparado para cooperar intimamente com os russos na libertação de Belgrado. Mesmo assim, foram necessários 6 dias de intensa luta até que a capital iugoslava fosse tomada. Finalmente, em 20 de outubro, partisãs russos e iugoslavos entraram em triunfo em Belgrado.
Nessa época, a Bulgária tinha mudado de lado e o remanescente das forças alemãs retirava-se em direção noroeste, rumo à Áustria. Ao norte, os alemães tinham lutado intensamente para impedir que o Exército Vermelho invadisse a Hungria. Antes do final de 1944, eles tinham repelido nada menos que 3 tentativas russas de sitiar a capital Budapeste. Enquanto a frente permanecia estática perto de Varsóvia, mais para o norte, os russos tinham invadido os estados bálticos, separados pela península Courland, onde o resto do grupamento norte do exército estava aprisionado. Esses ataques foram levando os russos cada vez mais para perto do solo alemão, ou seja, a Prússia Oriental. Esta ameaça crescente fez os alemães lutarem ainda mais desesperadamente. No extremo norte também havia avanço russo. Suas forças estavam levando os alemães do norte da Finlândia para a Noruega. Conforme os alemães saíam, destruíam tudo. Como os russos tinham libertado